Mais uma vez, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesse momento, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão nessa casa tão querida e amada, que a nossa irmã Sueli tenha o auxílio desses irmãos e que assim nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que vamos receber. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado falando então da escolha das provas. Sueli. Boa tarde para todos nós que estamos aqui, que aqueles que vão assistir aí pelos canais, né, do YouTube, do Facebook, tenham um ótimo momento na hora que forem estudar a doutrina espírita para tirar o máximo, né, o melhor possível dos ensinamentos dos espíritos. A gente precisa realmente se colocar bastante receptivo quando a gente for estudar a doutrina. Porque sabemos que essa doutrina é esclarecedora, ela vai nos livrar de muitas coisas se a gente absorver e colocar em prática. Então, nós somos sempre um pouco atrapalhados, né, na hora de estudar a doutrina, porque, como nós falamos aqui no domingo, que falamos sobre a intervenção dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, se a gente não estiver muito vigilante, nós vamos receber aí alguma influenciaçãozinha que possa tirar um pouco a nossa atenção. Por isso que a gente sempre tem que, na hora que for estudar alguma coisa, qualquer coisa, né, que a gente for fazer, a gente tem que colocar energia bastante ali, foco naquilo ali. Né? Porque senão é igual a receita de bolo, né? Se a gente está fazendo um bolo e a gente começa a pensar nos problemas da gente, ou no que a gente vai fazer dali a pouco, no dia seguinte, o que a gente tem que falar com fulano ou beltrano, e está fazendo um bolo, quando você olha, você fala assim, eu coloquei 2 ou 3 xícaras. Não sei. Eu já passei por isso que eu estou falando que é normal acontecer, né? E frequentemente eu estou fazendo isso. Né? Por quê? Porque a gente não põe foco naquilo que a gente está fazendo. A gente está com foco distribuído aí, né? Mulher é mestre de fazer isso. Os homens normalmente não são assim, não. Eles botam mais foco no que eles estão fazendo. Até porque eles não conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu elogio e depois eu bato, né? Hein? Nem faz bolo? Olha que faz, hein? Olha que faz. Eu estava até falando com o Maguinho ontem que eu, quando era criança, meu pai fazia uma pizza que até hoje eu sinto o cheirinho dela e o gosto dela. E ela não tinha grande coisa, ela não tinha nada. Ela tinha um molhinho de tomate que era mesmo ele que fazia. E era com mussarela, ele não gostava de mais nada nela, e muito orégano. Olha, eu sinto o cheiro daquele molho até hoje. Né? Então, os homens fazem. Hoje em dia, então, eles estão espertos na cozinha. Eles estão espertos. Não estou falando de chefe, não, porque normalmente antigamente chefe era só homem, né? Chefe de cozinha não tinha mulher. A mulher entrou nessa aí com uma certa dificuldade. Né, sendo um pouco até maltratada aí. Isso era reduto masculino, chefe de cozinha, né? Mas agora as mulheres estão. Mas os maridos hoje em dia estão ótimos. Né? Os maridos estão auxiliando, estão lavando louça, estão cuidando das crianças. Os maridos, eu estou adorando ver essa situação, porque acabou esse negócio de a mulher reinando no lar, de avental sujo de ovo, né? Pelo amor de Deus, né? Então, realmente, a gente tem que botar foco. Se a gente não puser foco onde a gente está lendo, estudando, a gente vai passar por cima de coisas importantes e não vai dar atenção devida. Né? Por isso que a gente sempre deseja um ótimo momento naquele instante ali, né, em que nós vamos estudar a doutrina. Esse assunto, escolha das provas, não é mais importante do que outros, mas é muito importante.
E ele é muito vasto. A gente não consegue alcançar um mínimo de possibilidades aí para a escolha das provas. Então fica muita coisa naquele assim, não sabemos, realmente, não sabemos. A gente não pode ficar querendo explicar tudo, porque a gente não sabe. Só o que está aqui nessa codificação aí de Kardec, no Pentateuco de Kardec, mais o que é o Espiritismo, que ele não está no Pentateuco, mas é um livro importantíssimo, tudo que está ali é verdade, porque até agora a ciência não mostrou nenhuma contradição ao que está escrito ali. Pelo contrário, tem coisas na Gênese que estão surgindo nesse momento que a gente está vivendo, que a ciência está descobrindo agora, né? O buraco negro não foi descoberto agora? Claro que não, Hawking falava nisso já há um tempão, né? Mas ele já estava na Gênese. Ele já estava lá muito antes dele ser descoberto pelos cientistas. Ele já estava descrito lá na Gênese. É só pegar no início os centros de atração. Está lá. Então, a gente está vendo que o que a gente está estudando é verdadeiro. Então, tudo que está ali, pelo menos até agora, não houve nenhuma intervenção na ciência para falar que não é, né? Então, é tudo verdadeiro. Então, ele contém verdades, mas não é toda a verdade. É diferente isso aí. Ele não contém todas as verdades do universo, ele não contém todas as verdades sobre o espírito, sobre a criação. Não, claro que não. Para quem que ia dizer toda a verdade? Para nós, espíritos inferiores, em mundo de provação e expiação? Para quê? Mas ele tem toda a verdade que a gente já pode conhecer. Então, o que a gente não consegue entender é porque não conseguimos mesmo, não ia adiantar explicar. Não é que os espíritos estejam escondendo essas coisas da gente, que não adianta. Que vai depender de comparações com coisas que a gente não conhece ainda, não é? Então, tem coisas que não dá para a gente explicar. Com certeza não dá. A gente passou por isso aí, pela parte aí das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a gente viu que tem coisas ali que a gente não consegue explicar. Né? Domingo, quando falei sobre intervenção dos espíritos no pensamento, também ali a gente não consegue explicar como que um espírito consegue se comunicar. É pelo fluido cósmico, ele pensa, o pensamento é transmitido pelo fluido, mas como que isso acontece, a gente não consegue entender. E não adianta ficar parando nisso e queimando pestana nisso, que isso não vai resolver nada. Isso não vai fazer a gente ficar melhor. Isso não vai ficar fazendo a gente se tornar uma pessoa mais digna. Não, a gente vai com aquela curiosidade que não vai resolver, porque a gente não vai conseguir entender. Quando o espírito está encarnado, as coisas ficam até um pouco mais fáceis, né? Para a gente entender o processo ali quando ele está encarnado, o processo do pensamento, por exemplo, que é o espírito que pensa, mas o pensamento não é matéria. Então, ele pensa, com isso, ele movimenta os fluidos do perispírito e é ali que ele toma forma. É ali. Até aí, tudo bem. Mas, como ele se utiliza do cérebro, o espírito encarnado, a alma se utiliza do cérebro e o cérebro, ele provoca ondas, né? Vibrações. Então, dá até para a gente entender um pouquinho, mas quando o espírito não tem o corpo físico ali, ele só tem o perispírito, ele continua se comunicando, porque ele não precisa do cérebro para isso, ele continua se comunicando. Agora, como que ele consegue fazer essa transmissão, né? A gente sabe que é através do fluido, o espírito não tem a personalidade, porque a personalidade morre com o corpo. Eu não sou a Sueli na dimensão espiritual. Eu sou a Sueli agora, nessa encarnação, que eu estou com essa personalidade. Então, lá eu deixo de ser Sueli, eu vou carregar essa aparência perispiritual até eu reencarnar e mudar.
né? Mas então isso é só uma aparência. Então isso são coisas que a gente não consegue ainda explicar como que o Espírito faz essa comunicação, né? Porque ele não se utiliza de palavra, isso é coisa do mundo material. Então não adianta ficar queimando pestana com isso, não. É melhor a gente ir devagarinho, entendendo. A escolha das provas, a mesma coisa. Tem muita coisa aí que se a gente passar rápido pelo capítulo aí no Livro dos Espíritos, a gente vai achar até que sabe isso. Mas não é bem assim. A gente vai se detendo e a gente observa o mundo. Observa as pessoas, a vida das pessoas, a nossa, principalmente a nossa que deveríamos observar, mas a gente observa mais a do outro. A nossa é a que a gente menos observa. Mas mesmo assim, a gente ainda fica falando assim, poxa, eles falam lá que eu escolhi isso, eu não posso ter escolhido isso. Porque eu fiquei maluco lá e estou bem agora? É o contrário. A gente estava bem lá e aqui a gente ficou meio problemático com os chamados do mundo, né? Com os apelos dos mundos materiais. Então, a escolha das provas não é algo tão fácil assim para a gente ficar entendendo. A gente tem que estudar bastante e não é aqui em algumas reuniões que a gente vai ficar expert nisso aí, né? Mas vamos ver aqui. Na 258, que essa é a seguinte, a gente estava na percepção, sensação e sofrimento dos espíritos no ensaio teórico. Na semana passada a gente fechou esse assunto por enquanto, né? Por enquanto. E aí veio essa questão seguindo, né? Tá aí, ó. No estado errante, quer dizer, quando o espírito está sem o corpo físico, ele está na erraticidade, à espera de uma nova encarnação. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Porque as pessoas, tudo que acontece, estava escrito, está escrito nas estrelas. Foi Deus que quis assim. Olha, a gente ouve muitas coisas parecidas com isso, né? No estado errante, então, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão, sabe, prevê tudo, né? Do que vai lhe acontecer durante a vida, aqui não está, mas do que vai lhe acontecer, de todas as coisas, eles respondem. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Olha, se ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, ele deveria saber de tudo. Ele deveria, então, ter consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida. Ora, ele não escolheu o gênero de provas, então ele teria que saber. Ele teria que poder ter acesso a isso, né? Tudo que ele escolheu. Mas não é bem assim. E isso está bem determinado aqui, ó, gênero. Ele não escolhe as provas, as expiações, ele escolhe o gênero delas. Aí que está a questão. A gente passa por cima disso aí correndo, aí acha, não, eu escolhi minhas provas, Não, você não escolheu suas provas, não. Você não escolheu suas provas nem suas expiações, você escolheu o gênero delas. Aí é que mora a questão. Tipo, doenças. Se eu escolhi morrer de doença, porque a morte, ela está muito dentro das escolhas que nós fizemos. Como vamos partir daqui? Ela está muito lá dentro. Mas não exatamente do jeito que ela vai ser. Porque eu escolhi o gênero. Então, se eu escolhi morrer de doença, eu não escolhi o câncer, ou a leucemia, que é um câncer, ou então tumores dos outros órgãos, ou então uma gastrite, ou então um estômago. Né? Não escolhi isso aí. Eu escolhi morrer de doença. Então, a doença, né, essa escolha que eu fiz,
A doença é o gênero. É o gênero. Agora, as espécies aí, que são as várias situações, né? Se eu vou morrer de doença cardíaca, se eu vou ter um AVC, se eu vou morrer de câncer, e são as espécies de doença. Então, o que vai contribuir para isso? Para eu determinar, para chegar o meu momento e eu morrer de doença? A vida que levei. O meu modo de viver. Como eu levei minhas provações e minhas expiações. É uma doença. Um ataque cardíaco, um AVC. Estou morrendo de uma coisa trágica, a doença. Agora, eu escolhi o gênero. O tipo que vai ser, vai depender da vida que eu estiver levando. De como eu estiver encarando as provas e as expiações que eu escolhi. Porque se eu venho para o mundo, chego aqui, eu escolhi morrer de doença, né? Escolhi ter aí um problema qualquer que não dependa tanto assim, né, da minha contribuição de aceitação. Mas vamos imaginar, escolhi uma doença, só que eu venho para o mundo e por conta das minhas provações e expiações, eu fico revoltada demais, fico irritada, com raiva do mundo, eu vou me contaminando de tal modo, eu vou fazendo alteração em todos os meus sistemas, principalmente no sistema, né, assim, respiratório, cardíaco, que eu posso ter um infarto e morrer de uma doença muito antes do que eu morreria de um câncer lá na frente. Porque é o modo da gente viver. Por isso que até essa questão, na escolha das provas sobre a hora da morte, a gente não escolhe a hora da morte. Não tem uma hora marcada para eu poder escolher. Não tem essa hora marcada. Isso é outro equívoco no meio dos estudos da doutrina espírita. Porque nós vamos ver, não hoje, mas de repente eu posso até usar isso. Abel, procura aqui para mim, fatalidade, aquela questão, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, ela está logo aí, a fatalidade. Dentro da lei de liberdade, se eu não me engano. Então, as pessoas falam assim, não, tem a hora da morte. Mas isso aí é muito influenciado também por uma resposta que os espíritos deram e que ela não foi bem interpretada. Interpretação, gente, é tudo. Não é a minha, não. É a interpretação que a gente vai dar por conta do texto escrito. Que uma outra pessoa vai chegar a essa conclusão, a menos que tenha várias entradas aí cada um vai ter o foco que achar melhor. Mas não é bem assim, aquilo está claro, né? Aonde que está? Vê se você... Não, vê se você acha essa questão aí. Seja qual for a hora da morte... Essa eu não consegui o tempo de separar em casa. Mas ela está aí, logo aí. No meu livro eu tenho ela bem destacada. Então está lá assim. Seja qual for o perigo que correis, é essa que ele está procurando aí. Seja qual for o perigo que correis, não morrereis? Se não tiver na sua hora, aí eles falam, não morrerás. E tendes disso vários exemplos. Não morrerás. Aí, essa questão aí, seguida da próxima que vem, dizendo sobre assim, mas, chegado o momento da morte, a ela não podereis furtar-vos. Ele está procurando ali para eu dar um número para vocês, mas as duas questões são essas. Mas, chegado o momento da morte, não podereis furtar-vos. Aí, essa questão, momento da morte, e se não tiver na hora, não morrereis, seja qual for o perigo que vos ameaça, gerou essa interpretação que você na escolha das provas, você tem um horário para morrer, mas isso não foi escolhido lá, não. Que na escolha das provas, você escolheu, bem, eu vou viver
48 anos e no dia tal, na hora tal, eu vou morrer. Não existe isso assim. Isso não é dessa forma. Porque nós temos livre-arbítrio. A gente conduz a nossa vida da maneira como a gente acha melhor para nós, não em relação ao outro, porque aí Deus não permite. Do tipo, eu não posso simplesmente, porque estou aborrecida com Abel, estou chateada com Abel, vou matar o Abel. Eu não posso fazer isso, porque Deus não vai permitir. Eu posso até querer usar a minha vontade de fazer, mas aí eu não tenho essa potencialidade, essa liderança. Eu não tenho isso. Eu posso fazer isso comigo? Com o próximo, não. Eu posso fazer comigo. Eu posso, estou chateado com a minha vida. Inclusive, há pouco, não tão pouco assim, né? A gente fala pouco porque tudo vai tão rápido, né? Uma atriz de novelas, jovem ainda e linda, ela cometeu suicídio e ela deixou uma carta falando isso. Na carta dela, que ela estava enjoada de viver, que ela estava cansada de compromisso, que ela era muita coisa e que ela não queria mais isso na vida dela, ela não queria mais aquelas questões de horário, ela não queria, estava muito chateada com isso, estava enjoada. Aí ela morreu. Pois é, tirou a vida por causa disso. Ela pode fazer isso com ela, mas ela não pode fazer com ninguém. Então, em relação a mim, achou? Eu acho que é ou a 853 ou a 859 aqui. Mas essa aqui também é boa, se não for ela. Né? Essa aqui também eu vou precisar dela aqui. Tá aqui, ó. 853. Assim, na 853A, essa que eu acabei de falar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Eles respondem, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas, seguindo, quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, por que partirás daqui. Até porque o gênero de morte a gente escolhe. Ele dá essa abertura para a gente, né? E frequentemente teu espírito também o sabe. Pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Pois é. Isso deu a ideia que a gente escolhe o dia, a hora, tudo certinho. Não. A gente escolhe o momento, o período da morte. Então, eu vou fazer uma escolha de provas, eu vou precisar de aí, para dar conta disso aí, eu vou precisar aí de 6 décadas no mundo. Pois é, eu vou precisar de 6 décadas. Isso prevendo que eu vou fazer tudo certinho para dar conta nessas 6 décadas. Mas pode ser que eu não consiga alcançar nem as 6 décadas. Porque dependendo da minha atitude no mundo, dependendo do meu livre-arbítrio, eu vou arrumar uma doença antes, ainda morro antes disso. E aí? Eu vou morrer antes. Aí eu vou como? Suicida indireto. Que a gente pensa que suicídio é só aquele ostensivo que a pessoa se joga na frente de um carro, pula não sei de onde, dá um tiro na cabeça, toma veneno, se enfoca. Não. São as mortes indiretas. São as ansiedades, o excesso de carga que a gente coloca no corpo, a falta de obediência e de regras no organismo, a gente sobrecarrega isso tudo. Tem uma doença, não faz o que tem que fazer para se tratar, tem que fazer uma dieta, ele não faz. Ele é diabético, ele se enche de açúcar e aí vai morrer antes da hora. Não é porque ele disse que ele vai viver 6 décadas que ele vai poder, sendo diabético, se empanturrar de açúcar, porque ele só vai morrer quando ele tiver 60 anos no mundo. Isso não é assim, gente, isso não é assim. Então, essa questão da hora da morte,
Isso aí é questionável, isso é relativo. Agora, se Deus determinar no momento da sua vida, você está vivendo ali, você está com... Você pode escolher esse período, 6 décadas, tá? Você está lá com 4 décadas de vida já, mas Deus determina que você não vai a 6 décadas. Por várias questões, às vezes até para te ajudar. Você vai morrer antes. Aí, esse momento, você não vai poder escapar. Chegado o momento, dela não se livrará. Se Deus determinar que você vai antes, você vai antes. Chegou o momento, você não pode se livrar. Então, essas interpretações disso aqui, erradas, deram essa questão aí, né? Da gente achar que a gente determinou que não vai morrer antes, tá? Seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis? Não. Entende disso? Vários exemplos, tá? Você diz que você escolheu 6 décadas para morrer. Você está lá com 5 décadas de vida, você aí atravessa essa avenida aqui, mas você não olha, não. Por quê? Você prometeu 6 décadas, tem 10 anos ainda. Meu filho, você não é gato, não, para ter 7 vidas, não. Você não olha, não, que você vai ver aonde você vai acordar. Quando você abrir seus olhinhos espirituais, você está lá no além, vendo aqueles que já foram muito antes de você. Ué, mas eu tinha mais 10 anos para viver. Ué, não soube viver, partiu antes, porque você pensou o quê? Que o carro fosse de brinquedo? Né? E que você fosse indestrutível? Né? Não, não é. Então, essa questão do momento, quando a gente faz a escolha das provas, a gente escolhe um período, sim, para passar aqui no mundo. Mas você tem que ser muito obediente para isso tudo dar certo. Porque se você não for, não vai dar. Eu até estava conversando com o pessoal aqui na quarta-feira, na nossa reunião. Eu não sei se isso procede, mas como eu sei que isso pode acontecer, por isso que eu vou citar o fato. Aquele médium Arigó, que fazia operações, né, e curas, e curou muita gente, ele curou porque a pessoa estava já para se curar, já tinha queimado a questão, como a gente diz, kármica, que nem tem isso na doutrina espírita, a palavra karma não tem, é lei de causa e efeito. Como ele já tinha cumprido a expiação dele ali, naquela doença, então, se ele fosse ao hospital, também poderia ser curado lá. Né? Mas ele estava fazendo um trabalho importante, a espiritualidade atuando e tal, e aí ele conseguia que as pessoas se curassem. Quem poderia ser curado? Porque nem Jesus curou todo mundo, porque cada um tinha que queimar aí o seu karma ainda, né? Só que, o que aconteceu? Segundo o que eu li na época, e bem depois ficou um pouco aí no meio espírita. Ele morreu tragicamente, esse médium. Depois comentaram que ele ficaria ainda muito tempo encarnado, fazendo o trabalho dele, que ele se propôs a fazer, que essa foi uma das escolhas que ele fez para o mundo. Só que ele começou a se desvirtuar. Ele começou a cobrar pelo trabalho. Ele começou a aceitar doações. O sucesso subiu a cabeça dele. Então, o que ocorreu? Ele começou a parar de ser assistido por espíritos bons que o ajudavam no trabalho dele. Porque ele começou a envolver dinheiro, fama, poder. Aí os espíritos bons se afastaram, começaram então as pessoas que, por alguma razão, teriam que passar por aquilo também, porque senão a espiritualidade cuidaria disso, a contrair algumas infecções nas cirurgias que ele fazia, porque ele já não estava tão bem assistido. E alguns que iam lá também não estavam, então estavam propícios a essa situação, então apressaram a ida dele para a dimensão espiritual. Foi uma bênção, foi uma caridade com ele, por tudo que ele já vinha fazendo de bom, por tudo que ele já tinha alcançado de coisas boas, que ele não se perdesse daquele jeito. Então foi uma caridade com ele ter partido. Eu ouvi isso, eu não sei se procede com ele isso, que a gente nunca sabe se é realmente verdade, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós.
Não precisamos ser médiuns, curadores e... Não. Uma pessoa que levou a vida muito bem, auxiliando, ajudando, de repente a sua inferioridade falou mais alto, algo despertou nela aquela inferioridade grande que ela ainda carrega em si, ela começou a se desvirtuar muito, ela pode, antes da hora, pode, como caridade para ela. Da mesma maneira que pode ser retirado do corpo antes da hora, pode ser além também. Pode ser além também. Eu já contei até um caso que está relatado, foi relatado por Chico Xavier, de uma moça que apareceu, uma jovem senhora que apareceu lá no centro. Ela estava num estado terminal de um tumor na cabeça e ela queria conhecer. Ela não era espírita, mas ela ouvia tanto falar, ela estava muito ruim, mas ela não foi lá com a intenção de se curar, não, porque ela já estava bem ruinzinha. Ela foi, inclusive, amparada, né? Escorada pelos familiares e tudo. Aí o Chico percebeu ela e tal, pediu para falar com ela, ela foi levada até ele. Aí ele falou: minha irmã, o que te trouxe aqui? Aí ela falou: eu queria só te conhecer, Chico, não sou espírita, mas eu queria te conhecer antes de partir. Aí ele falou: por que você acha que você vai partir? Ela falou: bom, os médicos dizem que eu tenho muito pouco tempo, que eu estou com um tumor na cabeça e eu já estou sem muito controle, eu não consigo andar sozinha e tal. Ele falou: minha irmã, para Deus nada é impossível. Aquelas coisas de Chico, era coisa de Chico, né? Ele sempre levantando aí o astral e dando esperança às pessoas. E ela foi embora. Ele não teve mais notícia. Passado bastante tempo, ele conversou muito com ela lá no dia. Passado bastante tempo, ela volta ao centro. Quando ela entrou mais ou menos assim, com uma roupa assim clara, bonita, assim, esvoaçante, assim, e ela estava andando sozinha. Ela tinha gente com ela, mas ela não estava mais escorada por ninguém. Aí ele disse que olhou assim, ele pensou assim: está encarnada ou está desencarnada? Ele tinha essa coisa, que às vezes, quando ele ficava lá, que ele já estava muito cansado, ele estava dando a mão nas pessoas, ele falou: está encarnado, está desencarnado, que ele já estava tão cansado que ele já não definia mais quem estava encarnado, quem estava desencarnado. Aí ela pediu para falar com ele, e ele falou assim: aí? Ela falou: Chico, eu me curei. Ele falou: mas como, minha filha? Você não estava dizendo que você ia partir? Ela falou: eu não dizia, os médicos que diziam. Aí ela falou com ele, ela falou assim: olha, depois que eu estive aqui, eu comecei a ter umas pioras, que todo mundo achou que eu estivesse realmente morrendo. Ela falou que acordava à noite, assim, com um travesseiro lotado de secreção saindo pelo ouvido. Aí pronto, achavam que realmente ela estava indo, né? Quando aquela secreção... Mas ela falou que cada manhã que acontecia isso, ela melhorava um pouco. Ela falou: eu acho que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, a ponto de fazer um exame lá para ver se já estava muito mal, os médicos falando que o tumor estava diminuindo, que ele estava entrando em remissão. Então ela estava botando aquilo tudo para fora pelo ouvido. E ela ficou boa. Ficou boa. Aí ela brincou com o Chico e falou assim: Chico, foi você? Ele falou: eu não, minha filha, eu não tenho esse poder, eu não faço milagres, eu não faço nada disso. Que ela falou: Chico, foi um milagre que você fez. Ele falou: não, eu não tive ação nenhuma. Aí ele falou assim: mas você adotou uma criança antes da sua doença, não adotou? Ela falou: eu apanhei um menininho para criar. Ele falou: pois é, essa é a sua tarefa. Logo que ela pegou o bebê para criar, ela adoeceu, né, com muita pena disso. Ela falou: pois é, agradeça a ele e a Papai do Céu, porque foi essa criança que precisou de você. Então você vai ficar mais um tempo aqui, só Deus sabe quanto. Então é aquela moratória. Então, da mesma maneira que a gente pode partir antes, a gente pode partir depois. Então, essa questão aí, na escolha das provas, o nosso horário de morrer não está lá. Está o período de vida que a gente pode ter uma moratória antes para depois, ou então antecipar, mas não está escrito isso na escolha das provas, não. Que vem na escolha das provas são coisas importantes, do tipo família, profissão,
lugar que vai encarnar, né? A cultura que vai encarnar, a tarefa que vai desempenhar e o que o gênero que você quer. Você quer ser rico? Você quer ser pobre? Você quer lidar com a miséria ou você quer lidar com a riqueza? Então, essas coisas você vai escolher. Ora, quando a gente viaja, que a gente vai para algum lugar viajar, todo mundo faz um plano, gente. A gente faz plano todo dia. Por que tem agenda? As pessoas têm agenda para quê? Para agendar o dia seguinte. Eu não adianta ter, porque eu esqueço de olhar, então não resolve para mim. A agenda não resolve. Mas eu planejo a minha vida. Eu planejo, todo mundo planeja. Se você for fazer uma viagem, você vai ver o hotel que você vai ficar. Você vai ver a cidade que você vai. Agora, você não consegue planejar como que esse hotel vai te tratar. Como que você vai reagir diante da maneira como esses funcionários do hotel vão te tratar. Você não consegue avaliar isso. As coisas vão acontecendo. Você decide o hotel, você decide o local, e o tempo você decide porque você calcula. Se você for a trabalho, então, você calcula, bom, 3 meses vai ser o suficiente para desempenhar esse trabalho. Aí ou você termina o trabalho antes, ou você chega com 3 meses e vê que você não acabou, você tem que ainda prolongar. Então, são coisas que você, quando planeja uma viagem, você faz, todo mundo faz assim. Né? Você planejou no dia anterior e almoçar com um amigo no dia seguinte, por volta de 14 horas. Só que a sua tarefa antes te exigiu um pouco mais de tempo, você não pode ir às 14. Aí você vai ter que ligar e falar que você não pode ir às 14. Você planeja, mas nem tudo que você planeja na sua vida você consegue cumprir. Assim é a escolha das provas, o planejamento para essa grande viagem. Nem tudo que você planejou, que você escolheu, você vai poder cumprir. Até porque muitas das suas provações você vai depender do outro também. Dependendo do seu comprometimento com a vida. Ainda tem esse fator humano aí, que a gente não pode esquecer na escolha das provas. Porque vai depender do outro aceitar também. Ah, mas ele não foi comunicado antes? Foi. Ele foi. Ele aceitou também, mas sabe-se lá, ele também é livre para escolher. Chega aqui com o apelo do mundo, ele pode achar que ele não vai fazer daquela maneira. E daí? Aí aquilo que você também ia desempenhar, talvez você não possa, porque ia depender daquela pessoa. Então isso é comum. Então a escolha é feita, mas esse planejamento não é uma regra fechada. Ela não é uma regra, ela não é um plano, ele é flexível. Você tem livre-arbítrio tanto na hora de escolher, quanto depois para fazer dar certo aquilo que você escolheu aqui no mundo. A outra, 258A. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha só, isso aqui Kardec usou. Kardec fazia essas coisas de propósito mesmo, né? Porque a gente sabe que Deus não é punitivo para castigar ninguém. A gente tem essa ideia e as pessoas ficam até criança, então, a gente tem que ter um cuidado danado com criança. Criança registra tudo que fala. Você fala, não faz isso que Deus castiga. A criança vai crescer com essa ideia que Deus é esse. Aí se a mãe manda ele rezar para Papai do Céu, aí ele vai falar assim, mas Papai... Não, porque Papai do Céu é bom, você reza para Papai do Céu te ajudar. Mas ele é bom, ele me castiga. A criança já começa com essa dúvida. Então, é uma ideia que a gente não pode ter essa coisa de falar, Deus castiga. Deus não castiga ninguém, ninguém. Assim como aquele pai que bota um filho na cadeirinha do pensamento, ou tira alguma coisa dele, que agora não tem mais cadeira do pensamento, agora tem que guardar o videogame. Não ir à balada. Não, né? Muda, tudo muda, né? Tudo, eu não sei se é progresso, mas muda. Não é castigo. É para que ele seja balançado de alguma forma naquilo que ele mais gosta, para ele ver que ele errou, que ele tem que pensar a respeito.
é um castigo. Então, essa palavra aí, a gente sempre tem que entender como uma punição, palavra usada que era da época, mas a gente vê que Deus não é para castigar ninguém. Então, está aqui. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso é fato. Ele que coordena tudo. Porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que ele fez tal lei em vez de tal outra? A gente fica achando, acho que tem hora que a gente fala, a gente quer ser melhor do que Deus. Ah, mas eu ia fazer diferente. Por isso que você não fez, porque você não é Deus, né? Aí tá aqui, eu botei em vermelhinho, ó. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade. Olha essa palavrinha aqui, ó. Toda. Não é apenas deixar a responsabilidade, é toda ela. Tem diferença. Dos seus atos e das suas consequências. Né? Por isso que é aquela questão. Eu escolho a semente, mas não posso escolher a árvore que ela vai dar, porque ela vai dar aquela que eu plantei. Né? Então, o plantio é sempre livre. Eu posso escolher qualquer coisa. Agora, aquilo que eu escolhi é aquilo que vai ser depois. Então, se eu escolho uma atitude, se eu escolho tomar uma atitude, eu não sou tão boba assim, ninguém no nosso nível evolutivo, nesse nível que a gente está aí na Terra, é para não imaginar as consequências. A gente sabe perfeitamente o que pode vir. Só que a gente deixa para depois pensar nisso. Depois eu dou conta do resultado. Não dá não, vai dar não. É melhor pensar antes de plantar. Porque se você plantar um abacateiro no seu quintal pequenininho, você vai ter que tirar e botar em outro lugar, porque ela vai crescer demais. Então, você tem que calcular o que você vai plantar, se você tem terreno para isso. Se você não tem, você não pode plantar. Então, se você não tem terreno íntimo para para tomar certas atitudes e aguentar a consequência, então não faça, porque vai sofrer, vai criar problema sério. Então, o plantio é sempre livre, mas a gente planta e a consequência já vem junto. Por isso que está aqui, ó. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Não é? Aquela árvore enorme do abacateiro é consequência daquela sementinha que você plantou ali num vasinho, ela tadinha. Planta para ela ficar pequenininha. Né? Porque não tem condição de crescer. Então, a gente vai sempre vendo que a gente toma atitudes e nela já vem a consequência. Ela não vem depois, não vai ser um castigo de Deus aquilo ali. Ela vem, é no pacote. É no pacote. Eu costumo brincar, às vezes, quando a gente fala que negócio de casamento, né? Quando você casa, a moça se apaixona pelos belos olhos, como o marido aqui da Rosali se apaixonou pelos belos olhos dela, né? Pois é. Aí o pai dela perguntou o quê? O que ele perguntou para você na época? Que não, para ele. Perguntou o quê para ele? Para o seu marido? Você está casando pelos belos olhos da minha filha? Você sabe que pode vir consequências depois sem que você tenha que se preocupar com os belos olhos dela? Pois é. É isso, né? A gente tem que pensar, quando a gente casa, outra coisa, você casa, meu príncipe encantado. Amiga, pensa bem. Você não está casando só com ele, não. Você está casando com a família inteirinha, tá? É um pacote fechado. É combo. Não pode dividir. É combo. Pensa bem nisso. Então, quando você toma uma atitude, é combo. O pacote está fechado. Vai ter que aguentar. Né? Você escolheu o gênero. Mas o tipo você vai ter que aguentar. Né? O que vem junto, você vai ter que aguentar, amigo. Não tem jeito, não.
Continuando, ó. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Botei aqui em vermelho. Ah, nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à tua frente. Cuidado, que o do mal também. Não é só o do bem. O do mal também tá. Aí você vai escolher. Você tem que ter cuidado, amigo. Você vai escolher. Porque você fez uma escolha de gênero. Tá? As coisas que vêm por conta. É um pacote fechadinho. O caminho do bem tá, mas o do mal também tá. Aí é nessa mesma questão, tá? Desenrolando, ó. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. O homem tem livre-arbítrio, então ele vai agir de acordo com o que ele pensa ser o melhor para aquela situação ali. Mas às vezes ele não está pensando direito, né? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele. Olha só, isso é sempre livre, a gente sempre pode escolher. Porque as pessoas costumam falar, ah, mas se eu nasci com esse negócio aí para ter uma doença dessa, eu então não posso fazer nada, amigo. Olha só, se você, normalmente, é fato, quando uma doença não é procurada por você na vida atual, que são as causas atuais de aflição, quando essa doença não é procurada por você, você sempre se manteve disciplinadinho, de repente, um médico te dá uma notícia triste de uma doença e você vai, por que eu tenho isso? Por que eu estou com isso? Né? Então, se ela não for procurada por você, ela é kármica. Não tem essa palavra no espiritismo. Então, ela é o efeito de uma causa, porque o que está lá é causa e efeito. Então, ela é um efeito de uma causa. Se essa causa não está na vida atual, ela está em alguma vida anterior, que você já passou. E danificou o seu corpo físico, causou problemas, você desorganizou os fluidos do perispírito, que correspondem àquele órgão, que correspondem, porque não tem órgão no corpo espiritual. Então, você criou danos na organização física. Você tem que responder por isso. Porque esse corpo aqui, ele não é seu. Ele não é seu. Se fosse, você levava. Ele é emprestado a você como um instrumento para você atuar na sua encarnação. Você não tem o direito de estragá-lo. Não vai ficar sem resposta. Você não pode danificar isso, ele não é seu. Ele foi dado a você, emprestado a você, para você usar. Se você danificar, você vai pagar por isso. Você vai ter que responder pelo que você fez. Vai ficar no seu arquivo isso. No seu arquivo mental. Aí o que vai acontecer? Numa das próximas encarnações, porque não tem necessariamente que ser na seguinte, numa delas, aquele arquivo está lá com aquele problema, a faturinha está lá para você pagar, amigo. Você não vai deixar de pagar, não. Está lá. Está lá no seu arquivo. Você tem que pagar. Aí o que você vai fazer? Na escolha das provas, você então vai escolher resgatar aquilo ali. Então, digamos que você danificou o seu coração por alguma razão. Danificou. Ou por suicídio, com um tiro nele, ou então porque você não agiu direito, não fez o que tinha que fazer. Você estragou aquela bomba, né? Que é uma bomba no corpo físico. Você estragou. Então, aquilo ali, você fez algo que não estava legal, você danificou. Você que danificou. Aí você leva aquilo ali
no seu arquivo espiritual para você resgatar numa vida que venha a acontecer, que vai vir, né? Aí o que ocorre? Se você já se achar em condições, ou já for permitido isso para você, você vai fazer uma escolha de provas. Bem, eu agora preciso resgatar aquele probleminha que eu fiz na outra encarnação, que eu danifiquei meu coração, agora eu preciso resgatar isso. Então, eu vou fazer uma escolha que eu vou ter. Posso ter uma doença cardíaca, aí você vem para o mundo, num determinado, às vezes até pequenininho já, descobre que tem um problema cardíaco, tem que operar a criança assim que nasce, né? Aí você traz aquele problema para você resgatar. Você vai pagar aquela fatura. Então, é uma doença kármica, é uma doença que você está trazendo como consequência de causas anteriores, lá de outras vidas. Aí você traz aquela ali. Então, aquela ali, você, no momento atual, você não fez nada para ter, mas em algum momento você fez. Ah, mas então eu não tenho esse livre-arbítrio aí, eu tenho que ter essa doença, amigo? Você tinha o livre-arbítrio? Tem e tinha. Lá naquela época, quando você danificou seu coração. Você danificou seu coração porque você usou mal o seu livre-arbítrio, lá atrás. Agora você tem que resgatar isso, você comprou, você tem que pagar. Aí ele vai desenvolver. Ah, mas é só assim, eu vou ter que ter doença? Não, é. Você pode pensar no seu planejamento em outras situações, tipo, olha, danifiquei meu coração, agora eu vou reencarnar e vou resgatar o que eu fiz. Então, eu vou tratar do coração das pessoas. Aí eu venho para o mundo, faço medicina, escolho cardiologia e vou tratar do coração das pessoas. É um resgate? É. Eu não tenho que resgatar somente pela dor física. Eu posso resgatar com o meu trabalho de outra forma, mas eu tenho que consertar coração. Eu tenho que agir aí nessa pauta aí. Então, tem várias, por isso é que tem inúmeras possibilidades de você resgatar seu passado na escolha das provas que você vai fazendo. Então, aquilo que é da vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? É o resgate que eu faça, é eu me redimir, é eu consertar a situação. E isso é da vontade de Deus. A doença não é da vontade dele. A doença não. A doença eu vou contrair, é minha vontade contrair para eu poder resgatar. Ou então o esforço que eu vou fazer para poder me especializar, para poder consertar o coração dos outros. Então, tem coisas que são da vontade de Deus e outras que são da vontade do homem. É da vontade de Deus me dar todas as oportunidades para eu poder fazer meu resgate. Mas é da minha vontade fazer. É da minha vontade atuar. Eu preciso disso. Senão não vai acontecer. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Mas tivestes, porém, a vontade de vos expor a ele. Na questão dos problemas, dos perigos, né? Porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa, um jovem é aí pressionado, né, pelas autoridades para ele ir para a guerra, pelas forças armadas, e ele tem que ir para a guerra. Ele vai se expor a um perigo. Mas tem a possibilidade dele não querer ir. Porque ele pode ser um arrimo de família, ele pode ser o filho único, então não vai. Mas ele deseja, ele quer ir. Por quê? Intuitivamente, ele sabe que lá nessa atividade que ele vai ter a chance de resgatar algumas coisas e colocar aí em evidência algumas provações e expiações que ele escolheu. Então, ele pode ir e lá ajudar os outros a enfrentar a situação e resgatar um passado dele ali. Quem sabe salvar a vida de alguém, de um amigo, que ele possa até na outra vida ter tirado. Então, são possibilidades inimagináveis
que a gente tem na hora da gente fazer a escolha das provas e depois colocá-las em prática. 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Isso a gente já está comentando a respeito. Aqui, ó, todas. É importante essas palavrinhas aí, né? Todas não é bem o termo. Olha como que a palavra é importante. Tá vendo? Olha como que aqui ela é importante. Kardec perguntou todas as tribulações, porque se tivesse tirado, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, talvez a resposta dele fosse sim. Mas porque tem esse todas aqui, os espíritos atentaram para isso. Então, ó, todas não é bem o termo. Então, essa daí não é bem o termo, tá vendo? Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo, ó, o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. O gênero. O que vem por conta desse gênero aí eu vou dar conta. Porque eu escolhi esse gênero. Eu escolho nascer numa favela. Eu quero o gênero de provas, eu quero a pobreza. Porque eu fui rico na outra, não fiz bobagem, agora eu quero nascer pobre. Numa situação de miserabilidade aí, numa comunidade qualquer ou numa cultura qualquer, que não seja nem comunidade, mas num país que seja pobre demais. Quero resgatar assim. Ora, ele escolheu o gênero, que é a pobreza. Aí, tudo que vier por conta dessa pobreza, ele vai ter que dar conta. Porque se ele escolher morar numa comunidade onde tem muito, como a gente está vendo acontecer hoje, muito tráfico de droga, muita subversão, muita coisa, ele vai estar exposto a tudo isso. Ele escolheu isso, ele vai estar exposto. Ele não escolheu ficar na mira de uma arma. Ele não escolheu isso. Ele não escolheu roubar. Ele escolheu esta vida numa comunidade. E essa vida ali, ele vai estar exposto a tudo. Ele vai estar exposto a levar um tiro, ele vai estar exposto a roubar, se ele for obrigado a fazer isso em alguma situação. Ele sabe que ele vai se expor a essas coisas. Então, é isso que os espíritos querem dizer aqui, ó. Escolhestes o gênero de provas, né? Então, pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo, ó, o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Porque você escolheu um gênero, mas aquele gênero vai te trazer um leque de coisas aí que você vai ter que enfrentar. Os detalhes, olha aqui, ó, os detalhes são consequências da posição escolhida. Então, aquele enfrentamento com a bandidagem, aquele enfrentamento com a pobreza, aquele enfrentamento com a falta de alimento e de socorro quando está doente, tudo aquilo ali ele vai ter que enfrentar. E se ele utilizar-se de formas ilícitas para enfrentar isso, ele vai responder por isso. Ele vai ter que procurar um jeito de dar conta disso aí, sem roubar, sem matar, sem violentar ninguém. Porque isso vai ser o livre-arbítrio dele atuando. Ele vai ter que escolher que maneira que ele vai, como ele vai atuar nessa situação aí. Então, os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações aí. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, a gente não está nada escrito para a gente, né? Não tem nada, ninguém determinou isso, aquilo. Você fez uma escolha de gênero e, por conta disso aí, vai vir um pacotão, um combo enorme, não é? Aí vem o mesmo que eu falei, ó, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha,
mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, isso é muito claro. Se você está viajando para algum lugar, você está com um horário marcado, aí você vê um atalho. Se você for pelo asfalto, você vai andar muito mais, mas tem um atalho que pode te levar lá. Mas se você não conhecer bem esse atalho, ele é um atalho, ele não tem asfalto, não é tratado. Você vai enfrentar buracos, você vai enfrentar pedras, você vai enfrentar um monte de coisa. Você sabe disso, você está ciente disso. Se você escolhe ir por ali, você tem que ter uma atenção enorme para fugir dos buracos e das pedras, senão no lugar de você chegar rápido, você vai se atrasar, porque vai furar um pneu. Que está um defeito no carro, que é aí que você não chega mesmo. Então, a gente tem que estar atento, você tem que saber, você sabe. Você faz a escolha, mas você sabe o que tem ali. Então, você tem que ter muito cuidado e foco naquilo ali, para você não piorar a sua situação. Não temos destino. As coisas não estão escritas para nós. Vão depender da escolha que eu faça. Nós vamos caminhar aí, porque tem várias coisas dentro dessa questão da escolha das provas, e como tem, e mesmo assim a gente não vai esgotar. Na semana que vem vamos partir daqui, ó. Só para arrematar um pouquinho, a gente vai começar aqui, ó. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. A gente vai comentar isso semana que vem, se Deus quiser, Deus nos permitir estar aqui juntos estudando essa maravilha, né, nesse aconchego aí, tanto material quanto espiritual. Muita paz para todos.